Fala pessoal, bora comentar hoje sobre três empresas que poderão anunciar proventos para novembro deste ano. E aqui eu irei destacar sobre a Irani, a Tegma Logística e a Taesa, porque há anos que essas empresas anunciam proventos com a Datacom para novembro deste ano, fora os outros proventos no decorrer do ano. Então, sobre a primeira é a Irani, Rani 3, e a empresa atua na parte de papéis e embalagens. E a Irani também possui uma pequena operação em resinas, porém esse ponto representa uns 5% da receita. E nessa foto temos o mapa de operações da empresa nas regiões que a empresa possui, as suas florestas, fábricas e etc. Outro ponto que algumas pessoas estão esquecendo de colocar na conta é que a Irani segue recomprando as suas ações e o programa recente que foi aprovado em março deste ano representa que a empresa poderá recomprar até 10,6 milhões de ações e esse ponto nos dá um dividend yield de 4,4%. E até o momento, a Irani já executou quase 40% desse programa de recompra entre abril até setembro deste ano. E outro ponto é que a empresa tem recomprado abaixo de R$ 9,00. E também, no programa antigo, a empresa parou de recomprar quando ultrapassaram os R$ 9,00. Então, aparentemente, R$ 9,00 seria o preço teto da recompra da empresa. Além disso, desde julho de 20 até o momento, a Irani reduziu em 8,3% do total de ações em circulação. Então, quem era sócio antigo da empresa e carregou a sua posição, hoje possui uma posição maior dentro da empresa por causa dessa recompra e do cancelamento dessas ações. Fora que você pode ter pego o provento e reinvestido e aumentado ainda mais as suas posições. Outro ponto, a Irani tem pago 7,3% de yield olhando para o passado, porém, quando considera a recompra na conta, quase 1,8% de yield, o que já foi executado, esse ponto aumenta para 9,1% de shareholder yield e aqui considera o dividendo mais a recompra de ações. Então, na prática, se a empresa recomprar tudo, temos 4,4% de yield e o dividendo esperado no bolso do acionista fica na faixa de 6%. Então, se a Irani recomprar tudo e pagarem esses 6% no bolso do acionista, a empresa poderia gerar uns 10% de yield neste patamar de preço. Porém, em breve terá o balanço no dia 31 de outubro, então vamos ter novidades para saber se a empresa melhorou ou piorou no seu balanço, novas perspectivas e muito mais. Então, na parte de ações, exige o acompanhamento da empresa para termos noção se as perspectivas são positivas ou negativas. Outro ponto, a política de proventos da Irani é bem definida, data para março, abril, maio, agosto e novembro. E neste ano, já tivemos de março até agosto e só resta esse provento para novembro deste ano, quando a empresa reportar o balanço do terceiro TRI. Então, se a empresa lucrar, 50 milhões no terceiro TRI, eles irão repassar 25% desse lucro na forma de proventos. Já a segunda empresa, que também costuma anunciar para novembro de cada ano, é a Tegma Logística TGMA3, e no dia 4 de novembro acontecerá a divulgação do balanço e a empresa costuma reportar o balanço e junto a algum provento. Daí sobre a Tegma Logística, mais de 70% do lucro da empresa veio da logística de veículos e a empresa possui cerca de 25% de participação no mercado. Então, apesar da Tegma ser uma microcap, com um pouco menos de 2 bi de valor de mercado, a empresa possui uma grande participação no mercado. Fora isso, 7% do lucro veio de logística integrada, 16% por equivalência patrimonial, por causa que a empresa possui participações em outras empresas, e 4% do resultado financeiro, até porque a empresa possui um grande caixa e uma dívida mega controlada. Outro ponto sobre alguns indicadores. Do primeiro semestre de 24, a empresa transportou 307 mil veículos e cresceram em 4%. A receita líquida foi de 0,9 bi, ou seja, 900 milhões, e o crescimento foi de 23%. O EBITDA da empresa cresceu, o lucro aumentou em 36%, o retorno sobre o capital investido fora da curva de 31% e melhoraram em comparação com o período passado. O caixa líquido da empresa é de 180 milhões, ou seja, se pegarmos a dívida total que a empresa possui e subtrair o caixa que ela possui,
ainda irá sobrar quase 180 milhões. Então, sobre o endividamento, está mega confortável, porque só o caixa seria suficiente para quitar toda a dívida da empresa e ainda sobrariam quase 180 milhões. E a parte boa é que a empresa é de baixo capital intensivo, então o investimento acaba sendo bem pouco em relação ao resultado que a empresa produz. Outro ponto, a empresa tem conseguido crescer a sua receita em uma taxa muito boa, de 25% ao ano. Neste período, o lucro saltou de 66 milhões para 51 milhões nos últimos 12 meses, e a margem também cresceu de 9% para 24%. Ou seja, para cada 100 de receita, antigamente a empresa entregava R$ 9,30 de lucro e agora, para cada 100 de receita, a empresa está entregando R$ 24,60 de lucro. Ou seja, a empresa consegue gerar um lucro maior com a mesma receita. Fora isso, os proventos têm crescido, a rentabilidade sobre o patrimônio cresceu e o payout está elevado de 86%, ou seja, 86% do lucro foi repassado na forma de proventos. Outro ponto que vocês têm que ficar atentos é que a empresa gera um fluxo de caixa livre positivo, então esse ponto tem acarretado em bons pagamentos de proventos, tanto que, ano após ano, o provento da empresa tem crescido, e no momento, o dividend yield está elevado próximo do que 9%. Daí, com essa melhora substancial no lucro, os proventos da empresa têm sido crescentes e estão batendo recorde de pagamentos e, pelo menos olhando para o curto prazo, a perspectiva ainda é positiva. Fora isso, a Tegma anuncia 3 proventos por ano, Datacom para abril, agosto e novembro, e neste ano já tivemos para abril e agosto, então a empresa ainda pode anunciar algum provento para novembro deste ano. Aí depois continua para abril, agosto e novembro do próximo ano. E por fim, temos aqui a Taesa 11, 4 ou 3, e no dia 6 de novembro a Taesa reportará o balanço do terceiro TRI e, historicamente, a Taesa reporta o balanço e junto eles anunciam algum provento. Então tem que ter cuidado aqui na Taesa, porque eu estou vendo muitas pessoas só olhando essa foto atual e não estão olhando a perspectiva da empresa. Por quê? A receita ficará de lado, olhando para o ciclo 24-25, que vai de julho de 24 até junho de 25. Então a receita da Taesa só crescerá 0,3% neste período, enquanto os custos poderão crescer, principalmente porque a dívida está alta e irá crescer mais, então esse ponto pode pesar nas despesas financeiras, o que poderá bater no lucro da empresa. Então cuidado para não olhar só a fato atual e tente olhar as perspectivas. Porém, mesmo assim, a perspectiva é que a Taesa irá pagar de 6 a 8%, o que ainda seria um bom provento para o acionista. E também no caso da Taesa, olhe para o histórico da empresa, Datacom para janeiro, maio, agosto e também para novembro de cada ano. Então em breve podemos ter algum provento com a Datacom para novembro com o balanço do terceiro TRI e também algum provento para janeiro do próximo ano. Então no caso da Taesa podemos ter 2 proventos próximos para novembro e janeiro do próximo ano. Aí depois continua para maio, agosto e novembro do próximo ano. Então pessoal, comentamos aí sobre 3 empresas que poderão anunciar para novembro, que é a Tegma, a Irani e também a Taesa. Aí comenta sobre quais dessas 3 vocês investem, e em particular, eu só possuo a Irani na minha carteira. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 470 vídeos que eu posto com muita frequência, pelo menos 3 vídeos semanais. Aí tem planilhas com preço de projeções, meus aportes, minha carteira aberta, Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela um clique. Então clica aqui abaixo em Seja Membro e testa pelo menos um mês. Fora isso, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios, tanto na corretora, cartão Black, benefícios na conta corrente e muito mais. Então, se você possui interesse, preencha o formulário e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.